Para iniciarmos essa nossa conversa, que acredito que vai ser muito produtiva e vai trazer muitas informações aí para você que está nos assistindo. Elaine, conta quem é a Elaine, da onde a Elaine veio, como é que a Elaine chegou até aqui, filha de quem, nascida onde? Acho que essa pergunta é muito desafiadora, porque depende muito da nossa fase de vida, né? Quem nós somos. Mas de um contexto de história, eu sou natural de São João do Oeste. Na época ainda São João do Oeste não era emancipada, então pertencia a Itapiranga, mas sou de São João do Oeste. Nasci e cresci lá. Sou filha do Edmundo Ames e da Bertice Elizabeth Ames. E tive uma infância muito boa, com algumas memórias bem marcantes. Mas assim, me lembro muito principalmente a fase da adolescência, quando às vezes a gente já, na verdade, sempre na infância nós já manifestamos muita coisa que nós acabamos buscando novamente na fase adulta, né? Mas a adolescência sempre é um momento marcante, às vezes com mais rebeldia, porque a gente já começa a perceber que a gente não quer seguir tudo o que nos propõe, né? Tudo o que dizem, a gente descobre outras possibilidades de fazer as coisas. Então, coisas assim bem marcantes, onde eu já me perguntava sobre a vida, sobre o propósito, sobre o que é essa tal de missão, o que acontece após a morte, era uma pergunta que eu me fazia muito, né? Qual é o sentido da vida? A gente vai viver e pronto, acabou, né? O que que a gente pode deixar? Mas isso ainda eram frases ou perguntas, né? Muito talvez que não fossem respondidas adequadamente para um adolescente, né? Então eu procurava muito em livros, né? Até comentei contigo assim que uma das coisas que mais me marcou depois na fase adulta é quando eu lembrei que uma vez a bibliotecária da escola me disse: Elaine, você sempre lê livros tão estranhos. Não eram os livros estranhos, mas eu não lia os romances que os meus colegas liam, não era isso que me satisfazia. Então eu já tinha uma busca assim de autoconhecimento, de respostas para aquilo que a gente vive, né? Mas de uma maneira geral, assim, me lembro com carinho do tempo da escola, dos meus pais também, que por mais que a gente fosse uma família humilde, né? Fizeram muito por mim, às vezes até em questões financeiras, né? Me oferecendo, às vezes, um estudo a mais de maneira particular, trabalhando para isso, sempre muito trabalhadores. Então, são valores que, com certeza, eu trago durante toda a vida, assim, e que hoje me impulsionam também como uma maneira de dedicação. Quando a gente fala, né, da infância, né, às vezes quando eu converso com outras mulheres que vêm aqui, né, a grande maioria, assim, da nossa região, a infância foi mais ou menos dessa forma, os pais vinham num trabalho, né, árduo, trabalhavam muito para poder possibilitar, melhores condições para os filhos, né, e você também vem nessa pegada, né, de que os pais trabalharam muito, sempre se dedicando para vocês, mas você tem alguma coisa da tua família, dos teus pais, assim, que te chama muito a atenção, a forma como eles lidavam com vocês? Acho que principalmente a questão da persistência, talvez uma resiliência, assim, porque por mais que tivessem dificuldades, as dificuldades eram resolvidas entre eles. Então a gente conseguia desfrutar daquela fase, né? Viver a fase da criança, brincar, ter essa oportunidade e não desistir, né? A gente via essas dificuldades, mas eles sempre davam conta, né? Então acho que isso é algo que é, também não me faz desistir, porque as dificuldades existem, mas é um pouco dessa fé também, né? Que não é uma fé cega, mas uma fé de que, ok, eu estou fazendo o que é possível, é a coisa certa, então tudo também conspira a esse favor. E assim, fazendo uma ligação, né, que a gente vai comentar depois sobre o teu trabalho hoje, né, mas fazendo uma ligação, né, com a Elaine,
criança, né, você já sempre estava curiosa com coisas diferentes, até essa questão do que vai acontecer depois que a gente morreu, o porquê que a gente está aqui, né. Tu acha que isso veio dos teus pais ou isso era uma coisa tua, que tu sentia internamente por si só? Acredito que não seja da família, porque toda família tem a sua ovelha negra. Meu Deus, né. Ah, E sim, né. é. E tá tudo bem, né, mas assim, em termos mesmo de família, eu fui a única que pe que buscava isso, sabe, essas respostas. Minha família é bastante católica, né, meus pais, mas nunca me satisfiz com isso que apresentavam, assim, eu queria mais, mas não foi um incentivo deles, não foi por questões que eles trouxeram à tona, não era uma conversa que existia no lar. Acredito que era algo da minha essência mesmo, né? E que só depois adulta é que eu pude ir atrás mesmo, né, com as minhas próprias pernas, né, com coragem, com ousadia e entender mais sobre esse universo. Isso é muito legal, né, a gente perceber, né, que mesmo a gente vindo de uma família, né, com regras, extremamente católicas, seguindo regras, a gente sim consegue ser uma pessoa diferente, sem, Sim, vamos por sem magoar nada, né, só se resolver. E eu percebo isso muito em você, né. E aí desde cedo você me colocou aqui também nas suas histórias, porque só para você saber aí, né, que a gente sempre conversa com as pessoas antes para saber um pouco, né, e a gente se prepara um pouquinho para a gente direcionar um pouco, mas como a Elaine sempre diz, né, vamos deixar fluir esse nosso podcast aí. Você trabalhou desde cedinho, né, sim. você para ter as tuas coisinhas, né? Sim, eu acho que enxergando muito o trabalho dos pais, né, a gente acaba se colocando também num lugar de querer ajudar, né? E desde os 12 anos, então, eu já comecei a trabalhar cuidando principalmente de crianças, ali da própria vizinhança, né? Então eu era babá. E assim eu juntava meu dinheirinho, então eu já conseguia comprar alguma roupa mesmo, ou alguma questão assim que não era essencial, mas que eu queria ter. Então sempre as minhas coisinhas eu conseguia comprar. Isso também me deu uma independência, mas tenho certeza que foi muito pela confiança dos meus pais também. Então se não tivesse tido esses limites, talvez eu não teria essa responsabilidade de poder aos 12 anos cuidar de uma outra criança, né? Então, sempre muito responsável, assim, essa responsabilidade aprendi desde muito cedo. Isso. E aí também aqui você colocou que você fez curso de inglês. Isso foi pelos teus pais ou você? Sim, sim, me lembro bem do pai e a mãe pagando, né, o curso de inglês para mim, porque eu tinha esse sonho de sair do país e eu acho que a língua inglesa ela é muito importante para abrir novas portas também, até quando a gente fala não só de viagens, né, mas de estudos, porque muitos desses artigos, enfim, que são publicados, eles não são brasileiros, eles têm outra origem, né? Então, para a gente também conseguir entender o que está escrito, não depender de tradução. Então, eu acho que isso sempre me deu muita independência também. Então, eu queria o curso de inglês, eu já tinha facilidade na escola, e aí eles investiram em mim, né? Eu acho que foi um investimento bem necessário, mas que depois também coube a mim trazer este retorno, né? Então, acabei indo para fora do país, né? Em 2013, morei um ano nos Estados Unidos, então, para conhecer aquela cultura também. Foi bem no período que eu terminei a faculdade, me formei em administração aqui em Itapiranga. É, e aí era aquele momento assim que ou eu entrava no mercado de trabalho, eu sabia que eu não iria mais sair, porque depois é mais difícil, né? Quanto mais a gente vai criando essas raízes. Então era o momento de me aventurar. Mas eu acho isso só para essa questão do inglês, né? Eu sempre tive muita dificuldade com línguas. Eu não conseguia aprender inglês, ia bem mal. Mas eu admiro muito isso, né? Porque isso também vem do teu preparo desde de cedo, né? De ir em busca de coisas diferentes, livros diferentes. Então, tudo isso também facilitou para tu chegar ali, né? Aí você Sim. foi para os Estados Unidos, desculpa, te cortei. E daí, o que que aconteceu lá? Tu foi
fui como babá também. Ah, como Então, babá. o universo é muito sábio, né? Então, quando eu fiz lá o formulário de inscrição, eu precisava comprovar horas de trabalho com criança. Então, eu tinha as horas de trabalho com as crianças. Então, eu acho que é tudo muito sábio, assim, nada é por acaso, né? Talvez naquela época eu fosse pensar, mas eu sou babá, né? Gente, todo o trabalho é muito grandioso, né? E não é o que você faz, mas como você faz. Então, eu gostava muito daquilo e era a oportunidade que eu tinha de juntar o meu dinheirinho para depois poder, né, viajar para fora do país. E já me deu todo esse embasamento para eu conseguir fazer a inscrição, né, para esse trabalho também no exterior.